Graça e paz em Cristo Jesus, querido irmão, querida irmã. Quero te desejar um excelente dia com Jesus e que Deus continue abençoando a tua vida. Nesta manhã, gostaríamos de estar trazendo uma palavra da parte de Deus ao teu coração. O texto que eu gostaria de compartilhar contigo está em João, no capítulo 5 e no versículo 39 e 40, que diz assim: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. É uma reflexão profunda que o Senhor Jesus está trazendo aos religiosos e que mais do que nunca precisamos estar meditando nisso. No dia de hoje, tive a oportunidade de ver as testemunhas de Jeová mais uma vez aqui na minha rua, eles ensinando, fazendo o seu evangelismo, e bateram mais uma vez na minha porta e infelizmente não deu tempo de abrir a porta. Quando abri, eles já estavam em outra casa e eu perdi a oportunidade de estar refletindo sobre a palavra de Deus com eles. Então eu senti o desejo nesse momento de estar abrindo este canal, né, para poder estar falando sobre as doutrinas que as testemunhas de Jeová pregam, não é? Ensinam, e estarmos verificando se essas doutrinas de fato estão de acordo com as Escrituras. Agora, de uma forma imparcial, não é? Acredito que hoje um dos maiores problemas no mundo cristão, né, ou religioso, melhor dizendo, é a questão da parcialidade, né? As pessoas costumam, é normal que cada pessoa puxe, como diz aí o ditado aí fora, cada pessoa puxe a sardinha para o seu lado, não é? E isso não é ético. Devemos, principalmente com relação às coisas espirituais, tratarmos de maneira imparcial. Então nós vamos estar trazendo alguns assuntos e tratando de alguns assuntos, e eu queria que você acompanhasse, né, essas reflexões, principalmente você que é testemunha de Jeová, né? Queria que você acompanhasse para ouvir uma outra voz também, porque eu não acredito em uma religião que só escuta uma voz, que só lê um livro, que só aprende, só é possível aprender de uma única maneira. Não, o Evangelho de Jesus, apesar dele ser um evangelho absoluto, suficiente, radical, mas a sua interpretação ou a interpretação das Escrituras, elas sofrem variações, né? Nem sempre a religião que eu faço parte, ela interpreta as Escrituras por todo corretamente, não é? Dizer que a religião que eu faço parte, ela consegue interpretar toda a Escritura de uma maneira perfeita, é dizer que há perfeição aqui dentro de qualquer instituição, mesmo a igreja sendo uma instituição espiritual criada por Deus. Isso não indica perfeição neste momento, não é? Mas a Bíblia nos dá uma promessa de que nós seremos, né, quando nós estivermos com Cristo, seremos semelhantes a Ele, mas não agora. Tanto é que o próprio judaísmo, né, não entendeu quem era o seu Messias. Você já parou para refletir nisso? Que o próprio judaísmo, se nós tivéssemos de dizer que há uma religião certa, perfeita, correta, absoluta, seria a religião do nosso mestre, que é o Senhor Jesus. Seria a religião do próprio Cristo. Todos sabem que Jesus era judeu. E judeu não é nacionalidade. Judeu é religião. Ele era praticante da religião judaica. Jesus era judeu, não é? E se eu tivesse de dizer que há uma religião correta, perfeita, a qual
a religião que deve ser seguida em absoluto seria a religião judaica, não é? Mas o próprio Senhor Jesus, ele diz: vim para os meus, em João, no capítulo 1 e o versículo 12, ele diz: vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam, eu dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em um outro momento estaremos falando sobre essa questão da religião verdadeira, religião perfeita, mas no momento eu queria trazer a possibilidade que a Bíblia traz para qualquer pessoa, para mim, para você, para qualquer pessoa, é a questão do engano. A Bíblia fala de pessoas que participavam de religiões e que estavam completamente enganadas. Aqui, por exemplo, Jesus está falando aos judeus religiosos. Os judeus religiosos, os judeus que liam a Torá, os judeus que liam as Escrituras, e Jesus diz: olha, realmente vocês examinam, ou seja, aqui está a palavra examinais, é uma afirmação. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Jesus não está mandando que eles façam. Jesus está dizendo que eles faziam isso. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. É uma afirmação. Aqueles judeus religiosos faziam isso. Porém, Jesus diz o seguinte: ele vai dizer assim: e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo: vocês examinam as Escrituras, porque vocês almejam alcançar a vida eterna. Essas Escrituras testificam de mim. Mas vê o que ele diz no versículo 40: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, eles não conseguiram reconhecer que Jesus era o Messias, era o Cristo, era o prometido, mesmo sendo praticamente detentores das Escrituras, né? Guardiões das Escrituras, sendo aquele povo que preservou as Escrituras. Então, o povo que aguardava o Messias não conseguiu reconhecer o Messias, não é? Há uma passagem muito interessante também lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21, que diz que muitos naqueles dias dirão ao Senhor Jesus: mas nós não profetizamos em teu nome, nós não curamos em teu nome, nós não fizemos maravilhas em teu nome? E Jesus lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então percebam que há pessoas que estão tão enganadas que até diante do tribunal de Deus terá uma convicção, não é, de que estava certa, de que estava correta, apresenta as suas obras, porém estão completamente enganadas. Segundo a própria palavra do Senhor Jesus Cristo: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Então veja que o ser humano também é capaz de ser enganado ou de ficar enganado, mesmo estando com as Escrituras em suas mãos. Por quê? Porque há uma variação na interpretação. E precisamos de quê? Para interpretarmos as Escrituras corretamente, primeiramente da ajuda do Espírito Santo, da ajuda de Deus. Precisamos primeiramente, não é isso? Da ajuda do nosso Senhor. Jesus disse assim em um determinado momento da oração: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos teus pequeninos. Primeiramente, nós dependemos de uma ação da parte de Deus, e nós não temos dúvida alguma que Deus tem disponibilizado a todas as pessoas, porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós não temos como questionar que o Espírito Santo não cumpre a sua missão, não é? Poderíamos citar outros textos, mas não é esse o propósito no momento. Então, o ser humano pode estar 100% sincero com Deus, mas 100% enganado. E o que é que eu preciso para saber se de fato realmente eu estou verdadeiramente no caminho certo? Primeiramente, ler as Escrituras com imparcialidade. Já falamos de uma ação divina, mas da nossa parte, o que cabe a nós é ler as Escrituras de forma imparcial. A Bíblia diz: ouvi a todos e retende o bem. Ora, se eu fico ouvindo algo dia a dia, é lógico
que eu vou aprender daquele jeito, é lógico que eu vou entender que aquele jeito é o jeito certo, é o jeito verdadeiro. É muito provável que eu seja um fanático, um religioso, né? Um alienado até por vezes dentro daquele meu mundo, né? Isso acontece com muitos, com os muçulmanos, né? Com outras religiões que nós poderíamos citar, não é? E não é diferente com os evangélicos, com os cristãos, não é? Então temos que ler as escrituras de maneira imparcial. Qual o medo que você tem, por exemplo, de ler as escrituras de forma imparcial? Qual a dificuldade que você tem de conversar com outras pessoas, de não poder ouvir outras pessoas? O que é que tentam esconder de você, não é? Então, espero que você continue aqui no nosso canal, ouvindo, refletindo, retendo o que é bom com todo respeito, né? Que todos merecem de qualquer religião, né? Porque a liberdade é algo dada por Deus a cada um de nós, mas a imparcialidade poderá fazer toda a diferença. Eu garanto a você que a imparcialidade é fundamental dentro da interpretação das escrituras. É quando eu tiro o óculos da minha religião e observo aquilo que de fato está escrito, né? É quando eu começo a questionar algumas coisas e observar algumas coisas, e dentro do decorrer aqui do canal nós iremos postar alguns vídeos e com certeza algumas coisas você vai pensar, refletir e vai questionar. O grande problema hoje é que muitos não querem que a gente questione nada. São impositores, impõem as coisas para a gente. Não é assim. A Bíblia diz que os bereanos, eles verificavam aquilo que o apóstolo Paulo ensinava. Se não estivesse de acordo com a palavra, era simplesmente descartado. Porém, a palavra tem a questão da interpretação, que é importante que você forme a sua opinião. Não deixe que alguém pense por você, não deixe que alguém imponha o pensamento a você. Saiba que essa pessoa que te ensina isso, algo talvez hoje, que você diga que é o suprassumo da verdade, em outro momento ensinou diferente. Iremos falar sobre isso. Por que tanta variação? Porque querem esconder isso de você. Em outro tempo ensinou de um jeito, agora ensina do jeito totalmente contrário, mas fala de infalibilidade na interpretação. Que infalibilidade é essa? Onde em um tempo se ensinou de um jeito e outro tempo ensinou de outro. E aí a gente tem as evidências, as provas, a gente tem o material, a gente tem tudo registrado. Então, que Deus abençoe a tua vida. Fique acompanhando os vídeos para que você tire uma segunda conclusão também, veja uma segunda opinião imparcial. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.